poupar é um princípio de raciocínio lógico. É maximizar e garantir o futuro. Economize. Olá, estimado ouvinte, bem-vindo ao programa Economize, o programa que visa lhe dar dicas de finanças. Aqui você aprende conteúdos sobre educação financeira à luz da Bíblia, a gerenciar o seu dinheiro sem zerar a sua conta. Fique ligado aqui na 93.9, a sintonia da esperança. Este programa tem a produção e apresentação de Luiz Manuel, supervisão e realização de Soraya Laureano, na edição Domingos Chiquete, sonorização e montagem Luciana Mucais. Para o programa de hoje, preparamos um assunto muito sugestivo. Vamos falar sobre hábitos que arruinam a nossa vida financeira. Mas antes de começarmos a abordar este assunto, convido-lhe a seguir-nos e curtir nossas páginas nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Rádio Adventos. Mande sugestões de temas pelo WhatsApp número 923 89 21 77 e não deixe de comentar. Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, diz a Bíblia. Eu diria, quem não tem um único mau hábito que atire a primeira pedra? Existem aos montes milhares de pessoas que estão a perder dinheiro, deixando de economizar por conta de péssimos hábitos financeiros. Será que este não é o seu caso ou de alguém que você conheça? Para o programa de hoje, vamos falar sobre hábitos que arruinam nossa vida financeira. No final, vamos deixar dicas que vão lhe ajudar a evitar esses péssimos hábitos. Eu quero que até o final do programa haja da tua parte comprometimento e abandonar estes hábitos e começar a desenvolver hábitos saudáveis face ao dinheiro. É nossa preocupação que você tenha bons hábitos em relação ao dinheiro, porque nos dias que correm não é fácil ganhar um centavo sequer. Sem contar que as famílias cada vez vão perdendo o poder de compra por conta da inflação. Então, precisamos de sabedoria para identificar os maus hábitos que têm arruinado a nossa vida financeira e têm levado a desperdiçar os parcos recursos ganhos com muito sacrifício. Vamos então ao nosso assunto de hoje. Quais são os maus hábitos que arruinam nossa vida financeira? Vale lembrar que estas são apenas algumas anotações. Podes ou não concordar, recomendamos que faça uma autoavaliação. Seja sincero e identifica os teus péssimos hábitos, que com certeza existem, e coloque nos comentários. A ideia é compreender que eles existem e podemos evitar. Não podemos desperdiçar o nosso dinheiro. Listamos alguns hábitos que arruinam a nossa vida financeira. Tome nota. Primeiro hábito: compras a crédito. O que nós sugerimos é que evita ao máximo comprar a crédito. Evita ao máximo ter que lápis. Sempre que possível, pague à vista. Um segundo mau hábito financeiro. Qual é? É se comprometer, efetuar compras sem sequer olhar ao extrato bancário. Não controlar as despesas. Não resistir às despesas. E o que nós sugerimos é que nós podemos prevenir esse tipo de erros, desenvolvendo o hábito de resistir o que a gente gasta e aprender a controlar o extrato bancário. Nós de quando em vez precisamos reconciliar as nossas contas, verificar as despesas realizadas a partir do nosso extrato bancário. Pode ser que eventualmente o banco tenha feito alguma operação sem a nossa anuência. É importante desenvolvermos esse hábito. Terceiro hábito: não controlar os pequenos gastos. N exemplos, mas existem pequenos gastos. Que pequenos gastos tu tens realizado e parece que não é nada, mas se somar o pouco, do pouco, vai reparar que no final do mês, aquele pouco, o valor global significou muito. Quarto péssimo hábito: deitar comida fora. Que desperdício! Isso é sinônimo de que não controla o que vai cozinhar
e não planeia as compras. É um péssimo hábito. Quinto hábito, deliver, ou seja, entregas. Muita gente deixa de cozinhar e vive simplesmente de encomendar comida. Isso é um péssimo hábito. A gente deixa de poupar recursos, não é? Quanto é que a gente não gasta só em delivery, produtos encomendados? O relógio a gente encomenda, a comida encomenda, ou seja, tudo e mais alguma coisa a gente encomenda. Então, temos que abandonar este péssimo hábito. Sexto hábito, compra pela internet. A gente deixa de ter opções de compra visitando lojas, supermercados e outros produtos mais que o mercado nos pode oferecer porque nos concentramos na internet. Sétimo hábito, planos de dados. Quanto é que a gente gasta com a internet? Isso é para reflexão. Oitavo hábito, uso abusivo de materiais descartáveis, tipo copo, pratos. Isto não é ecológico, nem sustentável para o meio ambiente. Portanto, é recomendável usar apenas esse tipo de material descartáveis em situações ocasionais, não pode ser o nosso dia a dia. Nos dias que correm, há muita gente que usa material descartáveis em todas as ocasiões. Não é sustentável nem ecológico. O nono hábito, compra de eletrônicos todo ano. TVs, telefones, tablets, relógios. Nós precisamos nos policiar, não é? Nós compramos um telemóvel, se ele é útil, qual a necessidade, né, de mudar em cada 6 meses ou um ano? Não há necessidade. Portanto, desta maneira nós alimentamos as indústrias, né? As fábricas que produzem esses artigos. Mas, portanto, não justifica todo ano mudar de telemóvel quando ainda ele é útil e está dentro está dentro da sua vida útil. Não justifica. Décimo hábito, subscrição de canais de TVs por assinatura, de pacotes que a gente não usa metade dos seus canais. É um péssimo hábito. E eu aqui vou acentuar o 11º hábito. Infelizmente, é aqui onde a maioria se perde. Vícios. Perde-se muito dinheiro com vícios. E eu vou só aqui elencar alguns vícios, como fumo, bebidas e mulheres. Perde-se muito dinheiro nos vícios. Principalmente em mulheres, para aqueles que têm amantes e aqueles que estão mergulhados nas bebidas alcoólicas. Drena-se muito dinheiro nesses vícios. Portanto, a recomendação é abandone qualquer um deles hoje. O dinheiro que tu gastas nos vícios seria super útil para investimento. Um outro vício, entretenimento. Tu nada contra entretenimento, mas nós precisamos também controlar a quantidade de eventos em que a gente participa, não é? Não podemos participar de eventos abusivos fora de casa, tipo frequentar abusivamente restaurantes, hamburguerias, shows de comédia e outros shows musicais e tudo mais. É preciso também termos um controle sobre o dinheiro que a gente aplica no entretenimento. Devemos, de quando em vez, claro, devemos participar em entretenimento, mas precisamos controlar também. Um outro péssimo hábito é investir ou apostar muito em roupas e acessórios de marca. Quanto dinheiro a gente não perde com as marcas? Seguramente nós podemos vestir bem e melhor usando roupas comuns. Portanto, estes são alguns hábitos, não é, que nós elencamos. Entendemos que a gente tem drenado muito dinheiro, não é, quando adotamos estes hábitos, e hoje nós podemos alterar esta realidade adotando hábitos saudáveis. Antes de fecharmos o programa de hoje, gostaria de levar-lhe à reflexão com um texto bíblico, a fim de perceber o conselho de Deus sobre este tema. Caro ouvinte, abra a sua Bíblia e me acompanhe na leitura. O nosso texto sugestivo é o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte:
Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento. Caro ouvinte, o conselho bíblico é não gastarmos o nosso dinheiro, ganho com muito sacrifício, com coisas que não põem em causa a nossa sobrevivência. Devemos ser suficientemente inteligentes para saber onde é que a gente aplica o nosso dinheiro. Portanto, a nossa sugestão é: siga estes conselhos no seu dia a dia e temos certeza que vai mudar a sua realidade. O nosso apelo continua sendo: busque por este conhecimento. O programa de hoje termina por aqui, mas não sem deixar a curiosidade do dia. Você sabe o que é o estilo de vida? Estilo de vida não é nada mais senão do que modo de vida de uma pessoa que tem influência direta sobre os tipos de produtos ou serviços que eles compram ou pedem. Este programa teve a produção e apresentação de Luiz Manuel, supervisão e realização de Soraya Laureano, na edição Domingos Chiquete, sonorização e montagem Luciana Mucaz. Obrigado pela sua companhia, conto consigo na próxima edição, no mesmo horário. Até lá, que Deus lhe abençoe. Poupar é um princípio de raciocínio lógico. É maximizar e garantir o futuro. Economize. Pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, quantas somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos. Somente nós temos.